Bom, como ficar viciado em estudar? Ou pelo menos quase isso, tá? Responde pra mim, você hoje escovou o dente? Né? Você tomou banho hoje? Ou pelo menos eu espero que ontem você tenha feito as duas coisas. Você teve algum tipo de esforço pra ir fazer essa tarefa, né? De escovar o dente ou de tomar banho? Você reparou como que algumas das nossas tarefas elas são automatizadas? Parece que a gente não precisa. Um termo científico seria, nós não temos ali um dispêndio, um gasto cognitivo para realizar alguns tipos de tarefas que elas já são automatizadas, né, dentro da nossa rotina. O nome disso é um hábito, tá? Por que, que o nosso cérebro utiliza esse padrão de criar hábitos e por que, que isso é tão interessante para a gente? O hábito, basicamente, é uma forma do nosso cérebro de diminuir esse gasto energético para você realizar determinadas tarefas, tá? Que já foram tantas vezes realizadas que o seu cérebro automatiza e você faz aquilo assim de uma maneira, né, muito mais fácil. Você não precisa gastar tanta energia do seu cérebro para executar essas tarefas. E é muito curioso que essa neurobiologia do hábito, ela é muito parecida com essa neurobiologia do vício, tá? Não necessariamente aquele vício em substâncias, né, que a pessoa, né, tem vício ali em usar algum tipo de, né, de substância ilícita, o que seja. Mas aquele tipo de vício, por exemplo, em apostas, em consumo, né, em que ninguém te injeta nenhum tipo de substância, né? A pessoa que está no cassino, ela está viciada ali em girar a roleta, né, ou jogar no tigrinho, não tem ninguém injetando nenhum tipo de substância viciante. Mas a pessoa automatizou de uma certa forma aquela tarefa, tem toda aquela circuitaria, né, cerebral do nosso sistema de recompensa, né, aqueles núcleos ali no mesencéfalo, né, núcleo accumbens, substância negra, todo o sistema límbico, tá tudo ali, toda a circuitaria cerebral, criando aquele padrão, automatizando aquele padrão do comportamento, né, compulsivo ali do vício, tá? Que é muito parecido, como eu citei, com o que acontece com o seu cérebro quando você tem um hábito. E nós temos diversos hábitos, né? Toda a nossa rotina, ela é o tempo inteiro ali permeada por hábitos. O grande problema é que esses hábitos eles podem ser mais benéficos, como eles também podem prejudicar a gente, tá? Então, se você tem o costume, né, tem um hábito de todo dia acordar e já pegar o seu celular, por exemplo, isso de uma certa forma vai ser automatizado pelo seu cérebro. Se você tem o costume de se alimentar mal, se você tem o hábito, né, de ficar pedindo delivery de comida, de não estudar, de jogar videogame, de ficar o tempo inteiro na rede social, isso é automatizado, tá? Pelo seu cérebro. O seu cérebro, ele automatiza os comportamentos que você repete, ok? Então, se você tem padrões de comportamento, esse repertório comportamental desfavorável para os objetivos em que você quer alcançar, então quero ser muito bem sucedido profissionalmente, quero, né, ser uma pessoa culta, quero ler muito, estudar muito, mas os hábitos que eu tenho automatizados pelo meu cérebro são, né, como eu citei, de ficar usando o celular, ficar jogando videogame, desperdiçando o meu tempo, ao invés de estar de fato correndo atrás do objetivo que eu quero. Agora, a boa notícia é que o sistema de recompensa do seu cérebro ele é de uma certa forma flexível. Então, da mesma forma que você consegue ficar habituado, ficar viciado, né, em comportamentos assim mais nocivos que te afastam do seu objetivo principal, você também consegue automatizar os hábitos que são favoráveis, como por exemplo o hábito de estudar, o hábito de ler. O seu cérebro também vai automatizar esses comportamentos. Isso que é tão, tão lindo, né? O seu sistema de recompensa do seu cérebro, ele não está preocupado assim, eu vou recompensar ele só se ele usar o celular, só se ele apostar no tigrinho. Não, o seu sistema de recompensa consegue te recompensar se você se alimenta de uma maneira saudável, se você faz exercício físico, né? O seu sistema de recompensa ele vai te recompensar pelo que for mais recompensador no momento. Se você está jogando a barra muito lá em cima, né, que é a rede social, iFood, sua comida extremamente ali hiper palatável, ele vai se acostumar com aquilo. Ele é tipo uma criança mimada, entendeu? Entenda que o seu cérebro ele é uma criança mimada. Se a criança cresceu com tudo na mão, com todas as coisas, né, tudo na hora que ela queria, ela vai ficando mimada. Só que se você também cria a criança, é igual gente mesmo, a criança também se habitua, tá, a não ser mimada, ok? Então, por exemplo, hoje eu tenho
tanto prazer assim comendo uma refeição saudável, comendo uma couve, boto com a couve com azeite, com arroz e feijão, assim, meu sistema de recompensa ele ativa tanto quanto se eu comer uma pizza, talvez até mais do que a pizza, porque eu já tenho tanto intrínseco assim em mim esse hábito de tentar me alimentar saudável, né? Que, sabe, o meu corpo automatiza e ele me recompensa por isso. Então até às vezes quando eu saio da dieta, meu corpo não está acostumado, eu fico até meio enjoado, entendeu? Então entenda que o seu sistema de recompensa, ele é um buraco, ele não precisa necessariamente, né, de coisas hiper estimulantes, hiper palatáveis para ele ser ativo, para ele recompensar determinados padrões. E entenda que o seu cérebro, ele automatiza as coisas que você faz. E aí você me pergunta, tá, João, então eu tenho vários hábitos nocivos, eu acordo aí, eu fico no celular, e depois eu fico enrolando, fico, sei lá, posto no tigrinho, como é que eu faço para mudar isso? A principal forma de você modular as coisas que você faz é modular o seu ambiente, tá? O que eu digo aqui quando eu falo ambiente? Significa, né, a sua bancada de estudos, a sua sala? Também, mas não só. O que é o seu ambiente? É tudo que você consome de fora. Então, tudo que você assiste, ouve, pessoas com quem você convive, principalmente, né? É, conteúdos que você lê, conteúdos que você assiste, enfim, tudo que entra de informação para você, isso vai, de uma certa forma, modular o seu pensamento, seu ambiente interno, tá? O seu corpo, né? O seu estado fisiológico, também é o seu ambiente, né? Só que a gente se refere, no caso, ao ambiente interno. Então, se você está, né, se alimentando bem, se você dorme bem, principalmente, faz exercício físico, né? Isso tudo ajuda a modular o seu ambiente interno e, é claro, tem esse ambiente mais físico, né? Que também é fundamental. Então, no meu caso, tá? Eu acordo. Qual que é a minha maior dificuldade? Eu tenho que brigar, tá? Quando eu faço isso. Eu acordo e eu não pego o celular. Não pego. Eu boto o alarme aqui no reloginho. O alarme toca, eu desligo o alarme e e o que eu faço? Eu levanto o mais rápido possível da cama, porque eu sei que se eu pegar o celular deitado na cama, eu vou ficar enrolando pra levantar da cama. Eu vou pegar o celular, eu vou abrir, aí eu vou fazer, deixa eu ver aqui o Instagram. Aí agora deixa eu ver não sei o que, agora deixa eu responder o WhatsApp. E eu vou ficar deitado na cama com o celular, no escuro, o que vai ser ruim pro meu sono depois da noite, porque você quer assim que acordar se expõe à luz solar, então aqui na sala tem um janelão aqui que entra bastante luz. E fazer uma refeição logo também, né? Que isso também ajuda a regular o seu ritmo circadiano. Então eu quero me alimentar o mais rápido possível, levantar da cama, não perder tempo, não ficar no celular. E o que eu faço? Eu levanto, eu já saio da cama, eu já levanto, porque eu sei que na cama, se eu acordar e pegar o celular, eu vou ficar lá, eu vou ficar usando o celular. Então o que eu faço? Eu já saio. E a mesma coisa, eu deixo o celular lá, porque se eu levar o celular pra quando eu for tomar um café da manhã, eu vou ficar tomando um café da manhã e usando o celular, que pra mim é um absurdo, é um absurdo. Pra mim isso é uma coisa de ser humano, entendeu? É uma coisa de adicto mesmo, de viciado, né? E o que eu faço? Eu nunca levo o celular pra bancada de estudo. Fica lá no meu quarto. Né? Se tiver uma ligação de poucas pessoas aqui que eu selecionei pra ativar aqui, o reloginho vai me avisar. Assim, ó, tem ligação, né, de alguém da minha família. De resto, notificação de rede social, de não sei o que, nada, não chega. Tá lá no meu quarto. Não vejo. Isso, de uma certa forma, sou eu regulando o meu ambiente. E isso, o seu corpo, com o decorrer do tempo, automatiza. O que aconteceu comigo na época de pandemia? Eu sempre tive o hábito de ler. Desde sempre, desde criança. Eu lia história em quadrinho, Turma da Mônica, não sei o que. Desde criança, eu fui crescendo sempre lendo. Quando eu me formei no colégio, na época antes da pandemia, né? Lia bastante, lia muito. Chegou na pandemia, por algum motivo, o ambiente, né? Eu ficava mais deitado na cama, ficava mais no celular. O ambiente me moldou para eu usar mais o celular. E aí eu tinha, assim, 10 horas por dia usando o celular. Por quê? O ambiente. Porque antes eu saía de casa, eu tinha coisas a fazer, eu levantava da cama, né? Época que a gente ficou de quarentena, eu acordava, eu pegava o celular na cama e ficava, às vezes, 3 horas lá, né, deitado na cama com o celular.
E de uma certa forma, de novo, o ambiente externo, o fato de eu não sair mais de casa, o fato de eu, né, não ter mais uma rotina tão ajeitada, jogou meu tempo de tela, que era, sei lá, umas 3 horas por dia no máximo, para 10 horas de tela, entendeu? Ambiente, me moldando. E o que aconteceu depois da pandemia? Esse hábito de usar o celular foi automatizado. Então, até hoje eu tenho dificuldade para não ficar o tempo inteiro no celular, por conta dessa época em que o ambiente me moldou para ficar um tempão no celular. E hoje em dia até ficou tão automatizado, né, que eu tive essa dificuldade. E o que eu voltei a fazer depois? Eu fiquei tanto tempo, né, nessa época de pandemia que eu fui diminuindo o meu hábito de ler. E quando foi ano passado, eu percebi, eu falei, caraca, como é que pode? Eu praticamente não estou lendo. Né, eu passei 2023 ali lendo pouquíssimo. E o que eu falei? Eu quero voltar a desenvolver, automatizar o hábito da leitura. E eu comecei, peguei um livro, foi até o livro Nação Dopamina, que eu não sei se eu já mostrei aqui no YouTube, mas em algum momento eu vou mostrar com certeza, que tem tudo a ver. Eu só não mostro ele aqui agora porque ele tá emprestado para um amigo meu. Mas é um livro muito bom, chama Nação Dopamina, vou botar o link também da Amazon aqui embaixo. E utilizando o próprio Nação Dopamina e os ensinamentos do livro, né, eu gostei muito do livro, eu comecei a reautomatizar esse comportamento da leitura. Então eu começava a fazer assim, cara, eu vou ler todos os dias. Todos, independente do que aconteça. Todos os dias eu vou ler. Ah, mas e se eu estiver muito exausto, fiquei o dia inteiro fora da rua? Então eu vou ler 2 páginas. Vou ler, não interessa. Entendeu? Pode ser qualquer circunstância, eu lerei. E aí eu li 2 páginas. Às vezes eu tava tão exausto que eu botava 2 minutos assim no cronômetro assim e botava pra ler, né? E aí, cara, a dificuldade que eu tava pra ler, retomar esse hábito da leitura foi, assim, absurda. Quem passa 10 horas por dia usando o celular e rede social tem muita dificuldade para ler. Eu acho que isso é unânime. Tá? A rede social, é o que eu falei já nesse vídeo que eu vou botar aqui, é sobre os dois tipos de foco, né? O foco difuso e o foco concentrado, né? Sustentado. E como que a gente hoje em dia só treina o foco difuso. Né? E pouquíssimas pessoas têm a capacidade de usar o foco concentrado, de fazer uma tarefa só com todas as suas energias, como por exemplo para ler um livro. Então, como a gente só treina o foco difuso, é muito difícil voltar, né, a usar o foco concentrado e a redesenvolver esse hábito que foi desautomatizado, tá? Então, eu lia um pouquinho todos os dias. Eu automatizava essa tarefa. Então, todos os dias eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. O que aconteceu? Com o decorrer do tempo, o meu corpo foi automatizando de novo a leitura. Então, hoje, para mim, não tem nenhuma dificuldade. Eu acordo, assim que eu acordo, a única briga, de novo, é não pegar o celular de manhã. Mas eu sei que eu vou tomar o café da manhã e eu vou sentar e vou ler, vou ficar sentado ali na poltroninha lendo, entendeu? Porque eu consegui, de uma certa forma, modular esse meu ambiente. Os principais fatores, se eu fosse colocar aqui, tá, como ambiente, seria o celular, ok? As pessoas com quem você, né, conversa, convive, tá? E os conteúdos no geral que você consome, ok? Então, igual eu falei, tá? O ambiente não significa só essa estrutura física. É óbvio que você ter, né, uma biblioteca aqui de fundo. Tem até algumas prateleiras que estão começando a ficar vazias, que a gente está de mudança aqui. Mas essa estrutura física do ambiente, ela é importante também. Então você ter uma bancada organizada, você não levar o seu celular para sua bancada de estudo. Por exemplo, eu tenho o meu computador, que fica no meu quarto, e eu tenho o meu notebook. O meu computador, ele é um computador assim, para jogos, né? Um computador tipo gamer. Esse computador eu uso às vezes para estudar, mas ele não é o meu padrão assim de estudo. Eu tenho esse notebook, que ele fica aqui em outro ambiente, na sala. Ele não tem jogo, eu só uso ele para estudar. Essa mesa aqui que eu uso na sala para estudar, que é onde o celular tá segurando aqui, eu só uso ela para estudar. Então eu automatizei, eu configurei, né? Qual que é o termo certo? Eu fiz um condicionamento, tá? Eu condicionei o meu corpo a sempre que eu vier nesse ambiente da sala usar esse notebook sentado aqui, é para estudar. E hoje em dia ele é tão difícil para mim quanto escovar o dente e tomar banho, ou seja, estudar para mim é automático. E ele é tão prazeroso, muito mais eu diria, do que ficar usando o Instagram, ficar usando rede social hiperestimulante. Então eu consegui tanto automatizar o comportamento de estudar, quanto tirar o prazer disso. Tá? E é basicamente
esse que é a ideia desse vídeo. Se você quer aprender a estudar da maneira certa, tá? Não só aprender a como gostar e ter o hábito, né, de estudar, ficar viciado em estudar, mas aprender como estudar do jeito certo para você não esquecer os conteúdos que você estuda. Tem um vídeo aqui que eu falo por alto aqui sobre como estudar de maneira ativa, que eu vou deixar por aqui também em algum lugar. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!